Pronto, melhorou. Era a caixazinha. Pronto. Meus irmãos, nós estamos estudando a nossa confissão. E quando a gente fala sobre estudar a confissão de fé do Westminster, nós estamos estudando as doutrinas bíblicas, porque a nossa confissão nada mais é um material, um documento onde as doutrinas foram sistematizadas, as doutrinas bíblicas foram sistematizadas. A gente está estudando as doutrinas bíblicas porque nós precisamos entender doutrinariamente aquilo que nós cremos, né? Aquilo que nós cremos. Então, se você ainda não tem a confissão de fé, a nossa livraria está vendendo, que é esse material aqui. Tá quanto, Val? 29 reais, tá bom? Você pode no final comprar. É um material muito bom. Se você não quiser comprar, tem disponível gratuitamente na internet, tá bom? Gratuitamente, e não é pirataria não, certo? É gratuito mesmo, tá certo? Exatamente, gratuito mesmo. Isso que é os símbolos de fé. Você pode até baixar no aplicativo da IPB. Tem, o aplicativo da IPB tem. E no site da IPB tem, no site da Monergismo, mas se colocar no Google símbolos de fé da IPB ou confissão de fé do Westminster, vai apresentar. Mas por que a gente divulga isso aqui? Porque esse aqui é um material muito bom, impresso, onde você pode estudar em casa, você pode ler. E também porque os textos bíblicos, eles são apresentados aqui nessa confissão de acordo com o raciocínio da confissão. Então, geralmente nas confissões gratuitas, há apenas a referência do texto. Aqui não, aqui o texto é de fato descrito. E aí você vai vendo aí a confissão, tá certo? E aí, Theo? É água, Theo. Nossa, Theo é uma bênção. Semana passada nós estávamos lá em Pinheiros e quem estava aqui dando a aula foi o pastor Leniberto. Ele falou sobre o que, irmãos? Falou sobre a Santíssima Trindade. E aí, a aula foi boa? Ou não? Quem é que vai dizer que não, né? O que é então, irmãos, a Trindade? Exatamente, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então assim, mas você sabe, né? Chegou, mas tem que saber, né? Ele falou sobre a primeira e a segunda sessão da nossa confissão de Deus e da Santíssima Trindade. Antes da gente ir especificamente para a confissão, vamos abrir a palavra de Deus aí em 1 João. Isso. Primeira epístola de João. Capítulo 5, versículo 7. Nós vamos então dar continuidade ao estudo sobre a Trindade. Vamos entender a importância do Deus triuno. Vamos aplicar esse conceito doutrinário bíblico para a nossa vida e compreendermos o que isso de fato
difere, né, de seitas, de outros entendimentos acerca de Deus e o que é que isso implica na nossa vida diária. Então vamos lá, 1 João capítulo 5, versículo 7. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra de Deus: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós lemos a Tua palavra, te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos instruir mediante a Tua palavra, nos dar entendimento, instrução, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há certas doutrinas que vão para além do nosso entendimento, da nossa lógica, do nosso pensamento. Por exemplo, há a doutrina de que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Quem é Jesus? Ele é Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus, não é? Ele é 100% Deus, como também ele é homem, Deus encarnado, o Verbo se fez carne. Agora, isso foge muitas vezes do nosso entendimento, da nossa compreensão. Como é que alguém pode ser 100% Deus e 100% homem? Ele não é metade Deus e metade homem. Ele não é humano e vira Deus em alguns momentos e depois vira humano em alguns momentos. Ele não é uma imagem, conforme o gnosticismo pregava no primeiro século, né? Por causa do entendimento de que a matéria é má, então Deus não pode ser matéria porque Deus é bom, então Deus não se encarnou porque a matéria é má, então eles diziam que Deus é uma imagem, é um vulto, e ele não de fato era homem encarnado. Isso é uma heresia. Então ele não era uma imagem, ele não era um humano que se tornou Deus, mas ele de fato é 100% Deus, 100% homem. Como é que isso pode acontecer no nosso entendimento? Como é que a gente pode conceber essa ideia, não é? Isso vai além da nossa lógica, além da nossa compreensão. Não é ilógico. Não é ilógico, mas é supra-lógica, está acima do nosso entendimento. Mas é bíblico. É bíblico. Lembra lá de João capítulo 1, né? Ele estava com Deus, ele era Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Falando do Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. E no final diz: e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, é uma atribuição ao próprio Senhor Jesus. Ele estava com Deus, ele era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e ele se fez carne e ele habitou entre nós. É o Deus encarnado, o Deus homem. A doutrina da Trindade também é uma dessas doutrinas que mexe muitas vezes com o nosso entendimento, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que não são três deuses, mas é um único Deus, um só Deus, mas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso mexe também com a nossa lógica, porque como é que três pode ser um? Não é? Como é que três pode ser um? Mas isso é mais fácil, porque isso já é concebido pela nossa cultura: Pai, Filho e Espírito Santo. Tem certas doutrinas que não são tão assim concebidas pela nossa cultura, e que a gente tem dificuldade. Por exemplo, a doutrina da predestinação e a responsabilidade humana. Não é ilógico, mas é supra-lógica, né? Está acima da nossa lógica. A doutrina da Trindade também mexe com isso, está acima da nossa lógica. É mais ou menos como a imagem de um triângulo. Eu tinha preparado um slide, só que ficou, né? Pela providência de Deus não foi, né? Mas é a imagem de um triângulo, né? Onde você tem os lados do triângulo, aqueles três lados, mas é um triângulo, não são três.
Pai, Filho e Espírito Santo. Só que é uma analogia, eu tinha colocado isso, uma analogia ainda fraca. Porque se você for ao pé da letra mesmo, você vai perceber que os três lados do triângulo formam o quê? O triângulo. Você se tirar um, aí não forma um triângulo. Isso não acontece na Trindade. Misteriosamente, os três não formam um. Os três são. Eles são desde a eternidade. Vamos para o texto. Veja o que diz aí. 1 João 5, versículo 7. Pois há três que dão testemunho: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Veja o que ele vem desenvolvendo antes, irmãos. Verso 6. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dará acerca do seu Filho. Verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dará acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. O ponto central, portanto, acerca da Trindade está no versículo 7. Há, pois, três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Eu gostaria de me deter nesses dois aqui, não é? A Palavra e o Espírito, porque o Pai, não há muitos questionamentos acerca do Pai, né? Isso de uma cultura muito judaica, onde é apresentado o único Deus, né? E muito nessa pessoa e na figura do Pai, o Deus Criador. Então não há muitos questionamentos, né? Dúvidas acerca da primeira pessoa da Trindade, o Pai. No entanto, há alguns questionamentos e dúvidas acerca do Filho, como também acerca do Espírito Santo. Em relação ao Filho, ele é aqui descrito pelo apóstolo João como a Palavra. Veja que na sua Bíblia, a palavra aí está com uma letra maiúscula, não está? A não ser que a sua tradução seja ruim, certo? Mas geralmente a maioria das traduções, o termo aqui, né? Palavra, o P está maiúsculo, porque é uma referência à segunda pessoa da Trindade, né? Ou seja, uma referência a Jesus. É o mesmo termo também, né, para descrever João. Ele é o Verbo, né? Ou seja, a palavra, o Verbo, a palavra. Talvez você diga, mas pastor, essa palavra não se refere ao texto, né? Não se refere ao Antigo e Novo Testamento, não seria essa a palavra? E aí um ponto importante que a gente não pode separar é que a palavra revelada, ela não deve estar desassociada com a palavra encarnada, o Verbo encarnado. Por quê? Porque lembra, quando Deus falou pela primeira vez, o que aconteceu? No texto registrado em Gênesis, tudo foi criado. Deixa a sua Bíblia aí marcada em 1 João 5, mas abra rapidamente aí em João, o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 1. João 1, verso 1, veja o que diz a palavra: no princípio era o Verbo, ou a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra de Deus. E de fato, quando a gente vai abrir a narrativa de Gênesis, capítulo 1, você percebe literalmente isso. Tudo foi criado pela palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3: disse Deus, haja luz, e o que houve? Luz. Versículo 6: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas. Versículo 9: disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus. E versículo 10: a porção secou, chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Então a gente percebe que Deus está falando e as coisas estão o quê? Acontecendo. Volte lá para João, capítulo 1. Não é epístola, é evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Todas as coisas, versículo 3, foram feitas por intermédio dele, do verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, perceba, João está aqui, irmãos, explicando a narrativa de Gênesis capítulo 1, dizendo, tudo foi feito por meio da palavra de Deus. Por meio do verbo de Deus. Aí a pergunta é, quem é esse verbo? Versículo 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O verbo é o unigênito de Deus, Jesus. O agente da criação é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho, é a palavra. É por isso que a palavra lá está com a letra maiúscula, porque é uma referência a Cristo. A palavra. Ele é o verbo de Deus, que existe desde o princípio com Deus, que tudo foi criado por intermédio dele. Há um autor chamado Bryan Chapell, que escreveu um livro sobre pregação, se chama Pregação Cristocêntrica. Quem gosta de pregação? Se você não gostar, aí dá complicado, né? Se você se interessa sobre pregação, tem esse livro, viu, Júnior? Que é Pregação Cristocêntrica, do Bryan Chapell. E tem um outro livro dele que é um segundo volume, que é o Sermão Cristocêntrico. No livro, o Sermão Cristocêntrico, a Pregação Cristocêntrica é um calhamaço assim de 600 livros, de 600 páginas mais ou menos. E o Sermão Cristocêntrico, ele é mais fininho, que é o resultado da metodologia de pregar cristocentricamente. Porque veja, se ele é a palavra, então ele está associado à palavra de Deus. Então, automaticamente, se pregarmos a palavra, pregaremos quem? Cristo. E ele caminha nesse raciocínio, porque Cristo é a palavra. Não tem como desassociar a palavra do próprio Cristo. Os puritanos chegavam a afirmar que a pregação é um sacramento verbal, porque Cristo está presente no sacramento da ceia, mas está presente também na palavra quando é proclamada. Ele está presente, é a própria palavra viva, presente. Então perceba, se todas as coisas foram criadas por meio da palavra que é Cristo, a nova criação, o diz Bryan Chapell, acontece também através de Cristo. Que nova criação é essa? A regeneração. Tiago diz, fomos gerados pela palavra da verdade. Fomos gerados pela palavra da verdade. Alguém pensa, a palavra é a letra, é o texto. Não. É a revelação de Deus, Antigo e Novo Testamento, mas é o próprio Cristo. O Cristo é quem nos gera. Cristo é quem regenera. Eu não estou dizendo com isso que as letras e as páginas da nossa Bíblia é Cristo, não é isso. Mas estou dizendo que a revelação especial, Antigo e Novo Testamento, apresentam Cristo. Não podemos, portanto, desassociar a palavra da pessoa de Cristo. É por esta razão
que a pregação deve ser cristocêntrica. Eu até falei isso no congresso. Quem assistiu o congresso? A pregação do congresso? Pronto. Eu falei sobre isso no congresso. A pregação deve ser cristocêntrica. E isso é bom a gente até para a gente acostumar a igreja, né? Doutrinar a igreja. Se vier um pregador aqui não apresentar Cristo, as verdades procedentes de Cristo, já vai gerar uma angústia no seu coração, perguntando: cadê a cruz? Sabe? Cadê a cruz? Cadê o evangelho? Cadê Cristo? Porque, irmãos, a gente está saturado de pregações moralistas por aí. A gente não aguenta mais. Teve um pastor amigo meu que disse o seguinte, que participou de aqueles encontros que antigamente tinha, não sei se tem hoje, encontros de jovens, né? ECC, como é que se chama? EJC. Não é? ECC é outra coisa, né? De casais, né? Aí estava participando, estava lá. Aí o pregador estava falando, mas apenas lições legalistas, moralistas. Aí isso começou a dar uma certa angústia no coração dele, uma agonia. Que ele disse para mim: a minha vontade, pastor, foi de gritar: a cruz, cadê a cruz? A cruz, a gente quer a cruz, cadê a cruz? Porque a gente não aguenta mais, irmãos. Tem igrejas que são transformadas em uma sinagoga judaica. Prega sobre Davi, prega sobre Abraão, prega sobre Moisés. É instrução bíblica para lá, para cá. Mas cadê a redenção? Cadê o evangelho? Cadê Jesus? Cadê a palavra que não pode ser desassociada de Cristo? Né? Que não pode ser desassociada de Cristo. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Veja o que diz o versículo 8. Isso. Pronto, então o autor da carta dos Hebreus já dizendo: Josué não deu descanso. Josué entrou na terra de Canaã, não é? Para dar descanso, mas ele não deu descanso pleno para o povo, não foi? Não deu. Porque senão a Bíblia não falaria de um outro descanso. Veja o que diz o versículo 9: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Ele está falando de quem? De Cristo. Josué está apontando para Cristo, que realizou uma grande obra e entrou no descanso de Deus. E é por causa de Cristo que a gente vai entrar em um descanso maior, pleno, grandioso. Versículo 10, veja o que diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Versículo 12: porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você percebe que o autor da carta aos Hebreus está chamando a palavra de viva, eficaz, cortante, penetra na alma, divide alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos, para discernir os propósitos do coração. Que palavra viva é essa que tem até pensamento e discerne o pensamento do outro? Cristo. Cristo. Ele está descrevendo uma pessoa que tem pensamento, que discerne o coração, que tem propósito, que discerne o propósito do homem, que é vivo, que é eficaz. Ele está descrevendo uma pessoa. Ele está descrevendo Cristo. Assim como a obra da criação foi articulada pela palavra de Deus, a obra da regeneração, a nova criação em nós, ela também é articulada pela palavra de Deus. E essa palavra claramente é apresentada no Novo Testamento como o verbo vivo de Deus, ou seja, o próprio Cristo. A segunda pessoa da Trindade.
e o seu Espírito. Abra a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículo 32 e 33. Alguém pode ler? Exaltado, pois, a Cristo de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Perfeito. Quem foi que derramou o Espírito? Diz o texto: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, a promessa que o Espírito Santo viria sobre a igreja. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, diz o Senhor, meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ou seja, a promessa de que Cristo enviaria o seu Espírito. Veja que o Espírito Santo também é uma pessoa, né? Está aí com a letra maiúscula, Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja. Atos capítulo 2, versículo de número 33. Agora vamos para a nossa confissão, irmãos. Se você tiver com a sua confissão aí, veja o que diz a seção 3. Eu vou ler. Não deu para trazer o slide, mas você acompanha aí, tá bom? O seguinte: na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Lembra de 1 João 5,7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, e já vimos a referência, a relação Palavra e Cristo, e o Espírito Santo, e estes três são um. Então, veja, primeiramente, na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, ou seja, não são três pessoas com substância diferente, é a mesma fonte, entende? É a mesma, é o mesmo Deus, é um único Deus, a mesma substância, é um único só. No entanto, três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa confissão diz, continua dizendo: o Pai não é de ninguém, não é gerado, nem procedente. Ou seja, o Pai não é gerado pelo Filho ou pelo Espírito, não vem de um deles, não. O Filho é eternamente gerado do Pai. A gente tem que entender que o Pai não gerou o Filho em algum momento, não, ele é desde a eternidade, ele não foi criado nesse sentido, mas ele é gerado eternamente pelo Pai, e isso aqui é um ponto. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho, porque foi o Pai que, né, profetizou acerca da promessa, não é, do Espírito, e o Filho também. Então, são procedentes eternamente, né, do Pai e do Filho. Abra a sua Bíblia aí agora, né, em Mateus, em João, versículo 14. Veja o que diz a primeira, não a epístola, o Evangelho, tá bom?
capítulo 1. João, capítulo 1. Não, não é o versículo primeiro, é o 14. Sim, isso pode ser, exatamente. Do Pai, pronto, aí o 15. Então veja, ele existiu o quê? Antes de mim. João testemunha a respeito dele, exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo primazia, porque já existia o quê? Antes de mim. Mas como já existia antes de mim, se eles são contemporâneos, né? Veja o que diz o 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Então, o Filho é gerado eternamente pelo Pai. Agora vá para João 15, mesmo livro, João capítulo 15. Versículo 26, veja o que diz aí. Pronto. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte da parte do Pai. Quem é que vai enviar? O Deus, Cristo, não é? E também o Pai. E o Pai são um. Então, assim, eles são enviados, aliás, o Espírito é enviado, né, pelo Filho, da parte do seu Pai, o Deus Pai. Aí veja o que diz a parte B, a parte final: o Espírito da verdade, que dele procede, e esse dará testemunho de quem? Esse em mim é quem? Jesus, Cristo. O Espírito da verdade que dará testemunho de Jesus. Então, o Consolador aqui descrito é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Vá para o capítulo 16, versículo 8. Veja o que diz o versículo 8. O versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Veja que Consolador está com a letra maiúscula, que é uma referência ao Espírito Santo. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. 12, 13 e 14, veja: tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, irmãos, a gente tem aqui também acerca da missão do Espírito. O Espírito Santo está para falar de quem? De Cristo, testificar de Cristo, anunciar Cristo. Então, assim, vamos lá. Se o Espírito Santo está para anunciar Cristo, então Cristo é o centro. Então Cristo é o conteúdo. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida o quê? Cristocêntrica. Cheia de Cristo, da pessoa de Cristo. Uma pregação cheia do Espírito Santo é uma pregação cheia de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia da verdade de Cristo. Vem para testificar, né, acerca de Cristo, para revelar Cristo. Quando uma igreja dá muita ênfase à terceira pessoa da Trindade, lembra que a gente passou um tempo de muitas canções dando muita ênfase à terceira pessoa da Trindade?
né? É o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. A gente tem que ter um olhar crítico, porque a ênfase do Espírito Santo não é sobre o próprio Espírito Santo. A ênfase do Espírito Santo é sobre quem? Sobre Cristo. Entende? Isso quer dizer que a gente não deve cantar? Não, porque a Bíblia fala sobre se encher do Espírito, e nós não apenas podemos, como devemos cantar sobre isso, orar sobre isso, mas entendendo sempre que a terceira pessoa da Trindade está para revelar Cristo, e não apenas ela mesma, está para testificar de Cristo, e não apenas de si mesma. A terceira pessoa da Trindade está para apontar para Cristo. Então a gente olha para o Espírito Santo, a gente se enche do Espírito Santo, mas a gente então vai para onde o Espírito Santo revela que é Cristo, que é Cristo, que é o Senhor Jesus. Vamos abrir agora a Bíblia aí em Gálatas 4. Você vai adiantar algumas páginas, vai Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, e aí então você vai encontrar Gálatas capítulo 4, versículo 6. Veja o que diz a palavra. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo também é apresentado nas Escrituras como o Espírito do próprio Cristo. O Espírito do seu Filho que clama, Abba, Abba, Pai. Ou seja, ele não é uma força, não é um vento, não é? E está aí, né? Ótimo, obrigado. Ele não é uma força, não é um vento. Ele é Deus. É o Espírito de Cristo. E como disse João, os três são um. Três são um. Abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios. Volte algumas páginas, você que está em Gálatas, né? Capítulo 2. Versículo 9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10, vamos ler juntos? Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Deus revelou o que para nós? A graça de Cristo, Jesus. Veja o que diz o texto no versículo anterior, versos 7 e 8. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria o quê? Crucificado. Ou seja, então é uma referência a Cristo. Aí ele vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado, né, para o seu povo, para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou o que? Cristo. O que Deus tem preparado para nós, Cristo. Porque se eles tivessem conhecido de fato que era o Filho de Deus, o Messias, não teriam crucificado. Veja o que diz o versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão pelo próprio Espírito que neles está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Ele está falando do Evangelho da Graça. Olha aí o que diz o capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Aliás, como a crianças em Cristo.
Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ele está falando para uma igreja que tinha dom de línguas, dom de profecia, dom de revelação, dom de que mais? Dom de cura, que ele vai falar sobre, né, a lista dos dons espirituais. Era uma igreja que mais tinha dom espiritual, de acordo com o Novo Testamento, em termos de quantidade ali, não é? Mas Paulo diz que é uma igreja o quê? É uma igreja carnal. Os dons espirituais não revelam que a igreja é espiritual, porque é uma igreja que tinha dons espirituais, mas é chamada pelo apóstolo Paulo de uma igreja carnal. O que então é uma igreja espiritual? É uma igreja que conhece a graça, de acordo com o contexto do capítulo 2, né? Para que conheçais o que por Deus foi dado gratuitamente. É uma igreja que conhece a graça, que vive a graça, que se apropria da graça e trata o outro com graça, com a mesma graça que foi tratado. E aí Paulo vai escrever a sua carta aos Gálatas dizendo: o fruto do Espírito é o amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, quem é a bondade, quem é o amor, quem é o perfeito? É Cristo. É Cristo habitando em nós, e a gente então vivendo como cópias de Cristo nesse mundo, agindo com o próximo de acordo com a perfeição de Cristo. Então, uma igreja espiritual é uma igreja que você vê Cristo. O cara pode falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, se não tiver Cristo, se não tratar o próximo com amor, com sacrifício, preferindo honrá-lo do que receber honra, se não ser servo, não é espiritual. Vamos para a doutrina da Trindade para a gente fechar aqui o assunto. O texto diz, né? Veja, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Há uma alusão ao plano da redenção. Eu escutei essa alusão de um podcast de um professor meu lá no seminário Paulo Brasil. Eu achei bem interessante, que ele diz o seguinte: ele bebeu, acho que do Thomas Watson, o puritano do século XVII. Ele fala que a Trindade estava reunida, né? Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade, e o Pai disse: olha, eu escolhi esse povo, eu amo esse povo, vou amar esse povo, eu vou escolher esse povo para mim. No entanto, quem vai comunicar isso, né? Quem vai realizar isso? Porque ele sabe que esse povo vai desobedecer, vai pecar, vai transgredir, vai viver no lamaçal do pecado. Aí o filho então se levanta dizendo ao pai: eu vou para levar esse povo para o pai. No entanto, a verdade e a justiça se apresentam, mas não pode acontecer, porque diante da justiça, diante da lei, eles pecaram, eles devem morrer. E a verdade diz: isso está certo. Aí o filho então diz: eu vou morrer por eles. Eu vou morrer por eles. Eu vou curar as feridas espirituais desse povo. Só que tudo isso é feito na eternidade, né? E o povo não sabe disso. Então o Espírito Santo se apresenta nessa reunião e diz: esse povo não sabe, mas eu vou chamar pregadores, vou vocacionar, para que os pregadores então possam comunicar esse evangelho a esse povo.
E eu mesmo vou chamar esses pregadores, eu mesmo vou falar através deles, e eu mesmo vou abrir o coração deles, desse povo que vai ouvir o Evangelho. Eu vou chamá-los ao arrependimento, para que creiam na obra do Filho. Não apenas chamá-lo, diz o Espírito, mas eu vou também selar a minha obra no coração desses que vão crer. E então a obra da redenção é planejada e é executada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força como acreditam os arianos, né? Da heresia de Ário. Como acredita, por exemplo, as testemunhas de Jeová, que acredita que o Espírito Santo é uma força, mas não Deus. Não. Nós não acreditamos dessa forma. Acreditamos que o Espírito Santo é Deus. Eles são um. É Deus. Porque a Bíblia revela isso. Na Bíblia dos testemunhos de Jeová, eles até alteram alguns textos para mudar isso. Mas se você for analisar a tradição bíblica, né, até a Bíblia Católica Romana, é a mesma coisa. Os três são é o verbo de Deus. Ele diz que é tradição errada, mas é uma mentira. Porque se você for analisar todas as tradições da história, né, o texto bizantino, alexandrino, de onde vêm os manuscritos, é o que vem da nossa Bíblia. É uma invenção, na verdade, deles, né? É uma invenção nova ainda mais, né? A parte deles. Né? Hã? É. Ou seja, do século o quê? 17? Para cá, né? 16, 17 para cá. É uma coisa muito nova, né? Coisa muito nova. Nós não acreditamos também, irmãos, que tem uma seita, né? Que é até um grupo musical, Voz da Verdade? Pronto, Voz da Verdade, não é a igreja Voz da Verdade? Pronto. Que acredita o seguinte, que o Pai se transformou no Filho, o Filho então se transformou no Espírito. Nós não acreditamos dessa forma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram, eternamente. Como também não é bíblico acreditar que três se formam um, como se fossem substâncias diferentes, né? Então, três geram um Deus, como se os três vão se fundir e aí vão se formar o Deus Todo-Poderoso. Não, os três são um eternamente e sempre são unidos. Quando em João 14 Jesus se apresenta para os discípulos, quando Tomé pergunta onde é o caminho, aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí o texto é, ninguém vem, não é vai, vem. Ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque Ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não é que um vai se transformar no outro, e muito menos um vai se fundir com o outro e vai se transformar num único Deus. Não. Até porque não é Dragon Ball Z, né? Que um vai se fazer fusão com o outro e vai se transformar num Super Saiyajin. Não é? Não é isso. Mas eles são sempre eternos, né? Único Deus. Quando Jesus fala sobre batizar em João, no final do Evangelho de João, como é que ele diz? Vocês devem... Como? Quem crê em mim deve ser batizado em nome de quem? Em nome? Eita, igreja certa mesmo. Se alguém for batizar assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, está certo? Não. Porque a ordem é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome do Pai,
em nome do Filho, em nome do... Não é desse jeito que está o texto. É em nome, é um só, um nome só. É uma substância só, é um Deus só. Pai, Filho e Espírito Santo. É como se fosse 3 deuses, mas não é. É um batismo só, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordenança de Jesus é literalmente essa, para descrever a fonte de um único Deus e o mesmo nome. Não é? E o mesmo nome. A quantidade de água que é botado, não diz não. O cara pode botar 2, 3, 4, 5, pode, né, imergir, né? E tem batismo por imersão. A quantidade de água não é dizer não. Agora, a quantidade de nome é um nome só. Pai, Filho e Espírito Santo, para descrever que é o único Deus. Amém? Irmãos, dúvidas?